No vídeo de hoje eu quero falar sobre como cada traço de caráter lida ou está lidando com a pandemia. Como cada traço enxerga a quarentena, a reclusão, e como que ele lida, né, com essa reclusão. Nós temos que começar entendendo como que cada traço funciona. Então nós podemos, vendo a partir do momento que o esquizoide e o masoquista são traços que gostam de caverna, e as pessoas que têm um alto índice, tanto de masoquista como de esquizoide, vão gostar mais de ficar em casa. E vão ter menos problema de achar que ficar em casa é ruim com a pandemia. Provavelmente esses traços nem vão notar diferença nenhuma com a pandemia. Eles já tinham um hábito maior de ficar em casa, e aqueles que precisavam sair para trabalhar e tiveram oportunidade de ficar em casa, vão agradecer a pandemia por poder ficar mais reclusos ainda. Então, quem tem uma predominância de masoquista e de esquizoide, não vai sentir dificuldade nenhuma com a pandemia. Mas também temos que lembrar que os outros traços, tanto o rígido como o oral, o psicopata na dor, ele também não vai querer de aparecer. Ele também vai adorar a opção de não aparecer. Embora quem tem um alto índice de oralidade vai ficar feliz por um lado, porque não vai precisar aparecer, vai garantir, vai justificar o seu sentimento de vazio, de abandono, por conta da pandemia, e ao mesmo tempo, como ele está com dificuldade de se conectar, porque ele não quer sentir o abandono, ele não quer se envolver com as outras pessoas para não se sentir abandonado novamente, porque assim, o oral, quando ele está na dor, ele não se conecta, ele não se envolve com as pessoas em função do grande medo que ele tem de ser abandonado novamente. Então, ele prefere viver no sofrimento, porque o sofrimento a gente tolera, a dor não. Então, ele prefere ficar no sofrimento, porque ele vai dizer, eu estou falando ele, o traço, né? Você pensando através do traço. Eu aqui no meu canto, eu garanto, isso aqui eu dou conta, estou sozinha, mas ninguém me enche o saco e não vou ser abandonada por ninguém. E aí, como é que ele vai preencher esse vazio? Comendo. E sempre justificando, eu mereço. Então, ele come, e aí é que entra a questão do engordar, porque ele se nega a fazer um exercício físico, se justifica que precisa se dar um tempo, são tudo justificativas para que ele fique na zona de conforto, na zona do sofrimento. Com isso, ele garante esse sofrimento prolongado, isso ele já está habituado com esse sofrimento, mas ele não sofre a dor, que é a dor do abandono. Muitas pessoas têm dificuldade de romper relacionamento, pedir demissão de emprego, ou sair da casa da mãe, embora seja horrível, embora tenha um grande sofrimento, mas esse sofrimento é tolerável. A dor do abandono que não é tolerável. Então fica no mecanismo de defesa. Tá ruim, mas tá bom. Então eu me justifico ficando nessa posição. Então também quem está nessa posição de sofrimento vai dizer assim, comigo tudo bem, não tive problema nenhum, fico de boa em casa. Mas se você está engordando, você não está de boa. Se você está evitando, justificando o contato com as pessoas, também você não está de boa. Você só está no mecanismo defesa. E todo mecanismo defesa é dor. O mecanismo de estar no recurso, você não precisa da defesa, você consegue se conectar com as pessoas mesmo dentro de casa, você se relaciona com o mundo lá fora mesmo dentro de casa, e você é capaz de suprir esse vazio sem o medo do abandono, porque você está no modo adulto, você está no modo eu tomo conta de mim,
Eu sei que hoje existe uma limitação lá fora e você é capaz de interagir com o mundo lá fora mesmo, sem sair de casa quando não é possível, mas nem por isso você se auto-justifica o tempo inteiro que você não quer fazer por isso, por aquilo, por aquele outro, eu estou bem assim. Esse é o traço oral, na dor e na pandemia. Quem mais sofre, quem mais tem dificuldade de lidar com a pandemia é o traço rígido com o psicopata. Quem tem alto traço de psicopatia tem dificuldade, quem tem alto traço de rigidez tem dificuldade, quem tem os dois, a pandemia é o caos. Está sempre incomodado, se sentindo incomodado, no sentido que eu não posso sair. Porque são traços, normalmente, que já têm uma grande atividade fora de casa. Eles não conseguem ficar dentro de casa. São traços que precisam de rua, precisam de palco, precisam de aparecer. E ficar recluso é um tormento para esses dois traços. Porque eles vieram para ir para o palco. Eles vieram para se conectar, para interagir com as pessoas. Eles são os artistas. Então, na pandemia, são os traços que mais sofreram, porque eles gostam de academia, eles gostam de esporte, eles gostam de estar envolvido com pessoas, eles gostam de articular, eles gostam de ter o controle. E tirar esse controle deles, dizer que eles não podem sair de casa, para eles foi um sofrimento incrível. Então, racionalmente, eles conseguem elaborar isso, mas emoção eles não têm. Então, o que defende eles, né, até aonde dá, é o ponto de que eu não quero pegar Covid, então vou ficar recluso. Mas sempre que dá uma oportunidade, eles vão justificar que eles podem sair. Então, abriu a academia, eles são os primeiros que estão lá na porta. Tem um esporte para fazer, eles são os primeiros que estão lá na frente. Tem uma festa, um evento, eles estão lá. Porque eles precisam de palco. Quando eles estão na dor, embora esses traços na dor, eles vão ficar no vitimismo. Né? Então, é por conta da pandemia, eu estou mal, eu estou isso. E realmente, como eles precisam de controle, quem está em volta deles sofre uma grande pressão. Uma grande pressão porque tudo está ruim, eles vão trazer para dentro de casa todo o controle que eles exercem fora de casa. Então imagina quem tem alto traço de rigidez e de psicopatia. O que ele vai fazer com a família? Vai torturar. Porque ele quer ter o controle da família, ele quer mudar as coisas dentro de casa, ele pressiona a família, e essa pressão muitas vezes desgasta. E se na família nós temos um oral, nós temos um masoquista, um esquizoide, que não está tão predisposto a mudanças, ele quer rotina, ele quer a segurança. Então, existe aí grandes conflitos, porque um só está preocupado com a segurança e não vê problema nenhum em ficar em casa. E o outro, que não aguenta ficar em casa, ele vai querer mudar a casa. E aí entra o choque. Porque o masoquista, vai dizer, caramba, tá tudo tão bem, sempre teve tão bem, o que tem que mudar agora só porque chegou uma pandemia? O que está mudando? Não muda nada. Para o masoquista não muda nada. Mas para o rígido e para o psicopata mudou tudo. O esquizoide vai gostar de ficar em casa, ele vai ficar, no caso da mulher ou do homem, inventando receita, música, escrevendo um livro, ele vai se utilizar, ele vai criar uma situação positiva com tudo isso, porque ele está na sua zona de conforto. O psicopata e o rígido não estão na sua zona de conforto. A sua zona de conforto é na rua. Então, é importante, se você, dentro da sua família, entender o outro lado. E a grande dificuldade que eu vejo é quando entra o rígido e o psicopata, deles aceitarem que eles são assim e que o outro não precisa ser igual a ele, porque é mais fácil o masoquista aceitar o rígido com o psicopata do que o psicopata com o rígido aceitar o masoquista, o oral, o esquizoide. Porque eles acham que estão sempre certos. Eles acham que eles é que veem o mundo de uma forma correta, porque eles são racionais. Eles são concretos, eles são objetivos. Então, a maneira deles pensar é a única que está certa. O resto do mundo não pensa certo.
Embora, quando cai a ficha de que existe a possibilidade do outro estar certo também, eu diria que eles até tentam, mas a necessidade de controle que eles têm é uma coisa exacerbada. Então, para você que é rígido com psicopata, você está tendo grandes dificuldades para lidar. E se você está tendo essas dificuldades e não sabe por quê, provavelmente você tem um alto traço de rigidez com psicopatia. Porque nós temos que entender que o traço rígido é para o palco, ele quer ser perfeccionista, ele tem essa necessidade e está sempre com a desconfiança que está sendo traído, que ele não é bom o suficiente. Então, ele tem esse conflito interno. O psicopata, ele tem que controlar, ele tem que manipular, ele tem que articular, ele tem que ser o patrão. Então, o que nós temos que entender? Esse psicopata dentro de nós, quanto maior o nível de psicopatia, mais necessidade de controle. E esse controle mata o masoquista. O traço masoquista não nasceu para ter chefe. O traço masoquista nasceu para ter rotina. E o traço masoquista, ele sabe a que veio fazer, ele se organiza, ele se planeja e ele faz. Só que ele faz de um método quieto, tranquilo. Ele não precisa falar o que vai fazer. Ele faz. Ele é o nosso peão, nosso soldado fazedor. Só que o rígido e o psicopata são barulhentos. Eles querem mostrar serviços, eles querem comandar, eles querem dizer que eles estão certos. E isso vai aniquilando quem tem um grande traço de masoquista, quem tem um grande traço de esquizoidia, que gostam de caverna, mas não gostam muito de se expor. Eles são mais reclusos, são mais tranquilos e vivem de boa. Então, entender essas diferenças entre tipos de personalidades, tipos de mentes, é fundamental para uma família feliz. Isso acontece na relação de mães e filhos, patrões e empregados, marido e mulher, sabe? Isso acontece o tempo inteiro. Pois que conhecer, respeitar como que a mente do outro funciona, como que o outro enxerga a vida, é respeitar a si mesmo. Você não está errada na sua forma de ser. Você está errado quando você julga que o outro tem que ser igual a você. Esse é o ponto decisivo para sermos felizes. Quando você percebe que você funciona assim, mas eu não sou assim, não, você é assim. E começa a se ver que você é assim e está tudo bem ser assim. Quando você se aceita sendo assim e está tudo bem sendo assim, você é capaz de aceitar o outro sendo do jeito que é e está tudo bem ele ser do jeito que é. Só que esse outro também tem que te respeitar. Por isso que é a famosa frase bíblica, o conhecimento vos libertará, nunca fez tanto sentido. Quando você sabe sobre você, você é capaz de enxergar o outro. Quando o outro sabe sobre ele mesmo, ele é capaz de enxergar você. E aí a paz reina. Porque um é capaz de respeitar o outro. Agora, quando a gente quer mudar o outro, aí complica. Complica pelo simples fato que a gente corrigir, por exemplo, crenças limitantes, padrões negativos, já é complicado porque a gente carrega com muito amor todos esses conflitos anos a fio, e não é de uma hora para outra que a gente muda. Como é que nós podemos querer mudar o outro? Gente, vamos sair dessa. Vamos nos amar, nos aceitar como nós somos. Para isso, nós precisamos nos entender primeiro. Como que cada um de nós funciona. A partir desse momento, nós vamos entender o mundo, as pessoas, aceitar melhor elas. Porque quando a gente projeta no outro aquilo que a gente não dá conta de si mesmo, a gente quer que o outro mude, mas eu estou certa? Não. Eu estou certa, você está certa, todo mundo certo. Todo mundo lidando com as suas dificuldades. Vamos respeitar? Espero que tenha gostado do conteúdo. Até o próximo vídeo.